Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema bem interessante: como diferentes visões de mundo olham para o conceito de ideologia. E para isso, vamos analisar um material bem específico, que é a lição número 1 dos jovens da escola dominical, que trata exatamente sobre o que é uma ideologia, mas claro, a partir de uma perspectiva cristã. A ideia aqui é a gente entender como esse material busca preparar os fiéis para navegar nesse mar de ideias do nosso tempo. Vamos lá, então, explorar essa linha de raciocínio. Bom, e para a gente entender direitinho o argumento, vamos seguir a mesma estrutura da lição, que é dividida em 5 partes. A gente começa definindo o termo, depois passa para as características e os alertas, vê qual seria o impacto na fé, como é a defesa proposta e, no final, a gente fecha com o resumão dos pontos principais. E tudo começa, claro, pela definição. Para entender o argumento completo da lição, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que exatamente eles querem dizer com a palavra ideologia. Então, segundo a lição, uma ideologia não é, só uma opinião solta, é bem mais que isso. É um sistema completo, uma estrutura de pensamento que tenta explicar tudo. Dá para pensar nela como um mapa, né? Um mapa que a própria razão humana desenha para a gente poder navegar pela realidade, definindo o que é certo, o que é errado e até para onde a humanidade está indo. E olha só, a lição já começa enquadrando toda a discussão com essa advertência bíblica. Desde o início, ela coloca as coisas de forma bem clara. De um lado, estão as filosofias que nascem da tradição humana e, do outro, uma visão de mundo que é centrada em Cristo. Esse contraste aqui é a chave para entender todo o resto do material. Certo. Agora que a gente já tem a definição, a lição vai mais fundo nas características. Quais são os traços que, por essa ótica, fazem de uma ideologia um ponto de atenção para a fé cristã? São basicamente 3 pontos centrais. Aqui estão os 3 pilares do argumento da lição. Primeiro, a origem. A ideologia nasceria da razão humana e não de uma revelação divina. Segundo, a autoridade. Ela se colocaria como a verdade final, quase como se competisse com a Bíblia. E terceiro, a reação. Ela teria uma tendência de rejeitar ou até de reinterpretar a revelação bíblica. São esses 3 pontos que formam a base da preocupação que a lição apresenta. E o que é bem interessante aqui nesse slide é o contraste direto que a fonte faz. De um lado, a sabedoria que, segundo a crença, vem de Deus. Do outro, a sabedoria que vem só da razão humana, que a lição argumenta ser por natureza falha, limitada pelo que ela chama de natureza caída. E para reforçar esse ponto, a lição usa passagens como essa aqui, de 1 Coríntios. A ideia que o material apresenta é que, da perspectiva divina que está na Bíblia, a sabedoria que é puramente humana acaba sendo vista como loucura. Ok, então a lição já definiu a ideologia e apontou suas características. Mas e aí? Qual seria o impacto prático disso na fé de uma pessoa? A próxima parte da lição trata justamente dessa questão. A lição aponta 3 consequências principais. Primeiro, um conflito de valores que seria inevitável. Isso levaria, segundo o material, ao segundo ponto, a criação de um evangelho secularizado. E o resultado final de tudo isso seria uma ameaça direta à integridade da fé. Vamos focar um pouco nesse segundo ponto, porque ele é crucial para o argumento. O tal evangelho secularizado é descrito como a transformação do cristianismo em apenas uma ferramenta social, sabe? Aquela natureza espiritual, transcendente, é deixada de lado e o que importa é só a utilidade prática dele aqui no mundo. E esse slide ilustra essa distinção de um jeito brilhante. O material coloca lado a lado o que ele chama de evangelho bíblico, que seria focado na cruz, no arrependimento, e essa versão secularizada, que serviria a objetivos terrenos e deixaria de lado esses elementos centrais. Muito bem. Depois de apresentado o problema, a lição parte para a solução. Como então se propõe a defesa da fé diante dessas influências ideológicas que ela descreveu? A pergunta que a lição quer responder é bem direta. Diante de todo esse cenário, o que fazer? Como é que se combate ativamente essas influências? A resposta vem em 3 partes. A estratégia de defesa que a lição propõe tem 3 frentes. A primeira é o discernimento, usar a Bíblia como uma espécie de filtro para avaliar todas as ideias. A segunda é fidelidade, se manter firme nos pilares da fé. E a terceira é o que a lição chama de combate espiritual, ou seja, entender que essa batalha acontece no campo das ideias e das crenças. Fica bem claro que essa abordagem toda é vista como uma batalha espiritual. A lição usa este versículo para mostrar que as armas aqui não são, digamos, intelectuais ou físicas, mas sim espirituais, como a oração, o estudo da Bíblia e a dependência do Espírito Santo. E com isso a gente chega na conclusão. Vamos só dar uma recapitulada nos pontos-chave que formam a espinha dorsal dessa lição sobre ideologia. Então, resumindo a jornada,
A lição começa com a ideia de uma ideologia nascida da mente humana, que poderia entrar em conflito com a autoridade da Bíblia e até mesmo corroer essa autoridade. O grande perigo apontado é a criação de uma fé secularizada, que perde o foco na cruz. E a resposta para isso seria se firmar na doutrina e se proteger através de uma defesa espiritual. E para fechar, a lição usa essa citação bem forte do Charles Colson, que amplia totalmente a perspectiva. A ideia final que fica para reflexão é que o conflito não é sobre questões pequenas, isoladas, mas sim sobre uma luta cósmica entre visões de mundo. É um pensamento que com certeza convida a uma análise bem mais profunda, não é mesmo?